ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a concessão do mercado público. Em um período de pouco mais de 30 dias, foram realizadas 84 sugestões à proposta do Executivo. Para falar sobre as proposições e o projeto, então, do governo, eu recebo hoje no estúdio o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro. Seja, então, muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, secretário. Gostaria que o senhor explicasse, um pouco sobre essas demandas que foram feitas, pela população, como que elas foram divididas e como foi essa participação, então. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Foram 84 contribuições ao longo do período e, na verdade, elas se construíram a partir de todo o diálogo que a gente fez ao longo desses mais de 30 dias de consulta, como você mencionou, né? Se a gente for fazer uma divisão percentual dessas 84 contribuições, 39% delas foram realizadas por cidadãos mesmo ou instituições de ensino. E aí eu destaco o trabalho da PUC, dos alunos da PUC, que durante um semestre todo eles utilizaram o mercado municipal como um case de estudo para melhorias de infraestrutura e melhorias visando um melhor aproveitamento pela população, e a partir daí eles mandaram quase 20 contribuições públicas procurando melhorar o nosso material. Foi interessante que mesmo os professores disseram que mesmo que a gente não tenha conversado antes, o material que a gente colocou em consulta pública era bastante semelhante com alguns aspectos que eles haviam identificado no mercado, então foi bem bacana saber disso. Além disso, 37% foram de empresas interessadas, numa eventual concessão, de assumirem de fato o mercado público, 20% por parte dos próprios permissionários. Eles contrataram um escritório de advocacia especialmente para mandar contribuições de aspectos que eles consideravam interessantes, e 5% de políticos da cidade, vereadores, deputados, que também se manifestaram. Grosso modo, as manifestações elas foram muito em linha por parte dos permissionários com a questão do tipo de atividade que vai ser permitida no mercado. Então eles têm bastante preocupação de alguma concessionária assumir o mercado e desvirtuar o caráter do mercado, fazer daquilo um grande shopping center ou num grande supermercado. Então tem desde contribuições que falam sobre a impossibilidade de se permitir carrinhos de compras no mercado, e nós sempre fomos bastante enfáticos de que isso realmente não estará previsto, essa possibilidade no edital, até questões relacionadas também ao nível de preços, que eles também têm um receio de que o aluguel que eles pagam atualmente seja muito elevado com a concessão. E neste aspecto a gente sempre destaca que hoje o aluguel que é pago pelos permissionários da prefeitura, ele não é tão diferente assim do aluguel médio da região ali, de galerias comerciais da região. E o nosso modelo econômico-financeiro ele não trabalha com nenhum tipo de aumento que vai levar esse aluguel para um patamar diferente dessas outras galerias comerciais. Também tem uma outra questão que foi bastante recorrente nas manifestações, que se refere ao patrimônio imaterial do mercado, mais especificamente o assentamento do Bará, bem no centro ali do mercado, e a própria disposição das ruas, aquela disposição tipo em encruzilhada, com aqueles 4 quadrantes. Também havia dúvida se nós permitiríamos que a concessionária mudasse o layout ali do mercado, fazendo corredores, por exemplo, em vez daquela encruzilhada, e isso também não será permitido. Então são vários pontos que vieram, alguns deles já contemplando aspectos que já estavam no material que a gente havia colocado, e alguns que de fato poderão ser estudados para serem inseridos e deixar o material mais refinado. Certo, com relação até essa questão do Bará ali, do mercado, foi tratado na própria Câmara de Vereadores, aqui numa comissão, a preocupação com as religiões de matriz africana de utilizarem o espaço para, enfim, fazerem suas manifestações religiosas. Isso também vai ser garantido, secretário, e de que forma, Sim, além desse evento que nós fizemos aqui na Câmara, eu tive outras reuniões presenciais com alguns representantes dessas religiões de matriz africana, e a forma de dispor isso no edital, ela varia muito, Então, em relação ao assentamento do Bará e a essa disposição das lojas, como eu disse, também nas 4 entradas, nós sabemos que a primeira loja à esquerda é sempre uma flora e há uma tradição envolvida com isso. Então, esses aspectos eles vão estar concretamente mencionados no edital. Então, tanto a questão do assentamento do Bará, quanto essa questão da disposição das lojas ali, que estão relacionadas à matriz africana, isso é muito simples, basta a gente colocar uma cláusula no edital e no contrato que especifique isso. Tem a questão dos ritos, e a questão dos hábitos, que algumas datas comemorativas, que também o mercado é utilizado para isso. Em relação a isso, a forma que a gente dispõe no edital para evitar que sejam proibidos de fazerem isso, ou para, de outra forma, garantir que eles tenham acesso a isso, é especificando que
Aí varia muito, né? Porque tem alguns casos, por exemplo, que existem leis municipais que já garantem a utilização de algumas datas no mercado para eventos relacionados a religiões de matriz africana. Esses casos são mais simples. Basta a gente remeter ao respeito às leis municipais e, naturalmente, tudo que já está previsto será garantido. Além disso, o que a gente solicitou a esses representantes das religiões de matriz africana é que eles nos apresentem, mesmo agora que já está encerrado o período de consulta pública, que eles nos apresentem um material, uma espécie de memorial, explicando todos aqueles atos, aqueles rituais que são importantes e que no qual o mercado municipal ele tem um caráter especial pelo fato de ter esse assentamento ali no centro. Eles nos explicaram, por exemplo, que tem vários ritos que eles terminam no mercado justamente porque é o momento em que eles fazem a adoração a esse bará. Então, para estes casos que não estão, digamos assim, concretamente já estabelecidos por meio de legislação, a possibilidade de a gente destacar isso de maneira mais ampla no contrato vai depender justamente do quanto de informações nós receberemos e como nós conseguiremos trabalhar para materializar isso em letra, né, no papel, porque às vezes é muito difícil de você colocar preto no branco algo que não tem uma regra tão estabelecida. Então isso vai depender muito desse trabalho que nós ainda vamos fazer ao longo das próximas semanas, junto a esses representantes, para tentar fechar um modelo que garanta que cada um desses ritos seja respeitado. De toda forma, haverá uma cláusula mais abrangente no edital que vai dar guarida, liberdade, para que grupos religiosos que têm no mercado um momento, né, um aspecto tradicional no seu ritual, que ele possa respeitar isso e que a concessionária que vir a vencer, ela respeite isso. E aí é importante um parêntese aqui, que aí fala tanto com os permissionários como com esses representantes. Todos os investidores potenciais que conversaram com a gente até agora, a gente fez uma rodada de roadshow, que são conversas individualizadas com esses interessados, todos eles disseram que o mercado de Porto Alegre, muito do sucesso do mercado é devido tanto à presença dos permissionários e também como esse aspecto que é diferencial de Porto Alegre, que é essa questão relacionada às religiões de matriz africana, e que eles têm interesse de valorizar isso também. Não é interesse de nenhum deles fazer uma mudança radical que desvirtue o mercado. Por exemplo, a questão do assentamento, nós sabemos que recentemente o Carlinhos Brown veio aqui em Porto Alegre justamente para estar ali no mercado e fazer a sua reverência àquele local. Então é algo que também pode ser de alguma forma explorado pela concessionária para que ela tenha mais sucesso ainda na concessão futura do mercado. Certo. Com relação a essas sugestões, então, né, que foram dadas, enfim, por diferentes pessoas e entidades, de que forma que elas devem ser analisadas e existe um prazo para que elas sejam respondidas? Sim. Todas elas devem ser analisadas pela prefeitura, e isso inclusive por força de lei, né? Sempre que a gente abre uma consulta pública, todas as contribuições que são realizadas, nós precisamos avaliar e responder publicamente aquele agente que fez a pergunta, independente de quem seja. Então todas elas estarão publicizadas com a devida resposta, o devido esclarecimento, mencionando se ela foi aceita e se ela foi aceita em qual cláusula do edital ela agora está colocada, ou se ela não foi aceita, por qual motivo aquela contribuição foi julgada impertinente. A data de publicação, a gente não tem uma previsão anterior à data do edital, por quê? Dependendo do tipo de contribuição que chega para a gente, a nossa resposta ela poderia indicar e antecipar um aspecto do edital. E nesse sentido, os órgãos de controle poderiam fazer algum tipo de manifestação no sentido de que a gente estaria dando algum tipo de informação privilegiada antes do edital. Então, o que costuma acontecer? Isso aconteceu tanto no edital dos relógios quanto no edital da iluminação pública, da PVP de iluminação pública. Na mesma data em que a gente publica o edital, a gente, no mesmo diário oficial da prefeitura, a gente anexa todas as perguntas que foram realizadas com as devidas respostas. Então, por mais que às vezes gere uma ansiedade, né, de as pessoas não receberem imediatamente a resposta, mas eu posso garantir que todas elas receberão essa resposta e é bem possível que seja na mesma data de lançamento do edital do mercado. Certo. Vou aproveitar a sua presença para perguntar um pouquinho sobre a concessão do mercado público, né? Um pouquinho mais a fundo. São 25 anos aí a previsão dessa concessão. Como que devem ser os valores investidos e onde eles devem estar exatamente, secretário? Tá, vamos lá. Em relação aos valores, existe um primeiro ponto importante de se esclarecer, que os
valores estimados ali por nós nos modelos, ele não necessariamente é o valor que a concessionária precisará aplicar quando ela receber a obra. O que existem são itens de engenharia, itens que precisam ser cumpridos de melhoramento na infraestrutura, como por exemplo, uma nova subestação de energia, renovação de toda a rede hidrossanitária do mercado, também a restauração de toda a fachada do mercado, e isso, todas essas intervenções, elas têm uma especificidade adicional no mercado por se tratar de um patrimônio tombado. Um patrimônio que não pode receber intervenções que alterem a sua essência. Então, uma obra civil de engenharia, por exemplo, quando ela tem aspectos de restauração, ela é muito mais difícil de ser efetuada, porque é quase como um trabalho numa obra de arte que a pessoa que estiver realizando a obra, a empresa que estiver realizando a obra, ela não pode descaracterizar o mercado mesmo durante as obras. Então, isso por si só encarece também os valores previstos. De toda forma, o valor que nós projetamos hoje no nosso modelo é de pouco mais de 40 milhões para esses investimentos em toda a renovação do mercado, tanto externa quanto interna, novos banheiros, enfim, um sistema de refrigeração que, por mais que não seja de ar-condicionado, porque se fosse isso o mercado teria que ser fechado e aí desvirtuaria o próprio mercado, mas também prevemos melhoras no próprio sistema de passagem de ar do mercado e todas as outras questões relacionadas à infraestrutura interna e externa. Além disso, são mais 40 milhões, pouco mais de 40 milhões previstos em gastos operacionais ao longo desses 25 anos de concessão. Basicamente, gastos envolvidos com a manutenção, renovação de determinadas obras que foram realizadas no início do contrato, mas que se deterioraram ao longo do tempo. Então, grosso modo, gira em torno de 80 e poucos milhões o valor total do contrato, que inclui tantas obras de investimento, e essas obras de investimento elas precisam estar prontas em até 36 meses após a assinatura do contrato. Então, se, por exemplo, assinarmos o contrato em meados de 2020 até meados de 2023, a concessionária deverá entregar todas as obras e, além disso, todas as outras intervenções depois operacionais mesmo ao longo do contrato. Certo. O edital deve ser lançado até o final do ano. Isso. A nossa expectativa é que até o final de dezembro a gente lance o edital. Aí, a partir desse lançamento, são mais 60 dias, grosso modo, até o momento da licitação em si, o que iria aí para fevereiro, final de fevereiro. E a partir daí a gente entra num momento que não é tão fácil de se especificar, porque aí envolve análise de recursos de empresas que normalmente não venceram e tentam desqualificar a primeira colocada. Então a gente entra num período não muito fácil de especificar prazos, mas a nossa expectativa é que até o final do primeiro semestre do ano que vem o contrato da concessão do mercado esteja assinado. Tá certo. Secretário, gostaria de agradecer muito a sua presença no Jornal da Câmara. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Luciana. Ficamos sempre à disposição. Obrigada. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.